Oi, então, durante toda a minha pré-adolescência eu tive que lidar com o lado religioso da minha mãe e de outras pessoas ao meu redor. Minha mãe se considera espírita kardecista, portanto é bem comum ouvir ela falando de Jesus o tempo todo. Eu lembro que, nessa época de pré-adolescência e adolescência, eu adorava passar pelas igrejas e por cristãos com uma camisa do Slipknot ou com uma camisa com uma imagem de Adão e Eva tatuados. Eu sentia que estava causando alguma raivinha nos cristãos, e era exatamente o que eu queria. Naquela época eu seguia a religião Wicca, uma religião cujos praticantes são conhecidos como wiccanos, ou mais popularmente como bruxos. O que é mais comum em bruxos, focando aqui no Brasil, já que eu não sei como é essa questão lá fora, é esse ódio incessante por cristãos, como se os cristãos fossem a maior praga já existente no mundo. A pergunta é: você odeia cristãos, Cristo ou o cristianismo? E além disso, por que você odeia? Essa é uma lista de possíveis respostas que você pode dar. A. Porque cristãos são preconceituosos. B. Pois por culpa deles a Inquisição matou vários inocentes. C. Porque cristãos são autoritários. D. Pois o cristianismo limita o livre-arbítrio e a liberdade de expressão. E. Porque eles fizeram mal a mim. F. Porque o cristianismo mata pessoas todos os anos. G. Porque os cristãos não sabem lidar com a diversidade. H. Porque eles são contra LGBTs. I. Porque eles inferiorizam mulheres. Se nenhuma dessas possíveis respostas remetem à razão pela qual você odeia cristãos, então eu te convido a deixar a razão aí embaixo. Fique à vontade. A razão por eu ter ódio de cristãos, naquela época, eram todas essas acima. Pelo menos era o que eu pensava. Após alguns anos, eu me encontrei com um caminho espiritual diferente do que eu estava. Eu encontrei a espiritualidade. Existe uma diferença entre seguir uma religião e trabalhar sua espiritualidade. Tem até mesmo algumas ilustrações que remetem a essa diferença. Eu vou deixar aqui na descrição um link para o post 26 frases impactantes que mostram a diferença entre religião e espiritualidade. Um post do site O Segredo. A questão é que, depois de descobrir a espiritualidade, eu percebi que uma das bases desse caminho espiritual é o hominismo, que é uma doutrina que promove o respeito a todas as religiões que existem. Depois que eu descobri esse caminho espiritual, meu pensamento sobre tudo e todos mudou. Hoje em dia eu respeito muito os cristãos e todas as religiões. Cada uma delas foi responsável por transformar o mundo no que ele é hoje, seja em aspectos bons ou em ruins. Hoje em dia, eu acredito que não existem religiões do mal, mas sim pessoas do mal, que acabam fazendo coisas ruins em nome das religiões delas. De acordo com o site R7, o número de cristãos perseguidos no mundo aumentou 30% em 2020. O número de mortes de cristãos por intolerância religiosa aumentou 60%, sendo a China quem lidera o número de igrejas atacadas. Na China, 5 religiões são permitidas: o budismo chinês, taoísmo, islamismo, catolicismo e o protestantismo. Ela aparece em 17º lugar na lista dos países que apresentam maiores índices de perseguição contra cristãos, segundo a organização Portas Abertas. A Coreia do Norte lidera a lista, seguida pelo Afeganistão, a Somália, a Líbia e o Paquistão. No passado, mais especificamente em 303, houve um evento chamado Perseguição de Diocleciano, que foi a mais sangrenta perseguição aos cristãos orquestrada pelos romanos. Em 303, o imperador Diocleciano, junto a Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, emitiram uma série de anúncios de leis que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Posteriormente, decretos dirigidos ao clero exigiam que estes fizessem o sacrifício universal às divindades romanas. No Império Romano, os cristãos eram sempre alvo de discriminação, sendo na década de 250 que leis contra os cristãos começaram a ser aprovadas. Com estas leis, os cristãos se viram obrigados a fazer sacrifícios aos deuses romanos, e caso não o fizessem, seriam presos ou mortos.
Muitas pessoas gostam de escancarar o mal que os cristãos causaram com a Inquisição. Mas ninguém fala sobre o quão odiados e perseguidos eles eram muito antes da Inquisição surgir. Eu entendo a raiva que muitos sentem pelas mortes causadas em nome de Cristo, mas não se deve deixar de lado o sofrimento que esses fiéis sofreram só por adorarem a Elohim e não a outros deuses. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que os cristãos merecem ser odiados? O respeito às religiões é algo que deve ser influenciado diariamente? Podem deixar suas reflexões e opiniões nos comentários. As fontes com informações utilizadas no vídeo estarão na descrição. Não esqueçam de conferir. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar também. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.